Ok, começamos. Vamos lá, então, bom dia a todos. Vitor, nós vamos dar início à sua banca de qualificação do seu trabalho final de graduação. Nós temos como componentes da banca a professora Nayara e a professora Ana Regina. Deixa eu só verificar. Nayara é interna ou externa? Eu sou externa. A professora Nayara, ela é membro externo da banca e a professora Ana Regina é membro interno, tá? Após a sua apresentação, a gente passa a palavra para a banca, fazer as considerações sobre o seu trabalho. Primeiramente, a professora Nayara, depois a professora Ana. Você vai ter 10 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Se for necessário e a banca autorizar, a gente concede mais 5 minutos. Eu sou a sua orientadora. Você pode ficar à vontade, eu vou marcar o seu tempo. Aí, quando a gente estiver perto de finalizar, eu te aviso, ok? Uhum. Pode ficar à vontade, Vitor. Bom dia, meu projeto é uma escola estadual para o município de Mato Grosso, de Cuiabá, Mato Grosso. A escola, ela é uma instituição de ensino, certo? E como principal ponto, ela tem que passar segurança para os alunos de uma maneira que eles se sintam seguros, sem se sentirem presos. Então tem que ser um ambiente que ele consiga, não passe uma ideia de ser uma prisão, seja algo muito fechado. E ele tem que proporcionar conforto aos alunos, de uma maneira que eles possam focar no seu aprendizado, se sentirem confortáveis ali, a ponto de quererem passar mais tempo ali, além do necessário, do que é imposto a eles para assistir às aulas. Em 1879 nasceu em Cuiabá a primeira escola pública que se tornou uma referência no estado de Mato Grosso, que foi o Liceu Cuiabano. O liceu ele funciona até hoje e ele ainda é uma escola muito respeitada e tendo como exemplo para as outras que vieram depois dela. Como nós vamos trabalhar com uma escola estadual, preciso entender que, apesar da lei de diretrizes e bases da educação nacional, define que educação infantil é responsabilidade do município, o ensino médio é responsabilidade do Estado e o superior é responsabilidade da União, não é bem assim que funciona. O ensino fundamental ele tem essa responsabilidade dividida entre o município e o Estado, de uma maneira não muito clara, então cada município acaba dividindo ali essa responsabilidade, né? Como fica melhor para eles, mas de uma maneira geral o município fica com os anos iniciais do ensino fundamental e o Estado com os anos finais e o ensino médio, que já é responsabilidade dele. Então nós vamos trabalhar com a 7ª, 8ª e 9ª série do ensino fundamental e o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. A metodologia de ensino abordada é a metodologia de ensino tradicional, que é utilizada no Brasil todo e é uma exigência, né? Então você não pode fugir muito disso numa escola muito estadual. Que seria os alunos ali assistindo a aula, o professor na frente ensinando. Você tem avaliações durante o período letivo para avaliar o seu desempenho. É uma escola comum que todo mundo conhece. Apesar da gente não poder sair daquilo ali, você pode adicionar coisas diferentes. Então a ideia é adicionar um espaço onde você possa ter um convívio melhor, baseado essa ideia na metodologia de ensino socio-interacionista, que é onde você tem o professor interagindo diretamente com os alunos em um espaço mais aberto, você tem
aulas mais dinâmicas e descontraídas, e os alunos conversam com o professor de igual para igual, eles trocam conhecimento com o professor diretamente ou entre si. Seria mais criando um ambiente mais amigável. No estado de Mato Grosso existem mais de 950 escolas, com cerca de 400 mil alunos. Muitas delas estão com superlotação, estão a uma distância inaceitável, digamos assim, uma distância que o aluno tem que percorrer é muito grande para chegar a essas escolas, porque a região que ele se encontra não tem uma escola própria, e muitas delas também estão em péssimas condições. Então, a região que nós vamos trabalhar é o município de Cuiabá, na região sul. Eu fiz um círculo aqui, apesar desse mapa do IPDU, ele está desatualizado. Nessa região circulada fica o bairro residencial Cochipó. O residencial Cochipó, a região que nós vamos trabalhar, na verdade, ele é um loteamento do bairro residencial Cochipó, chamado Santa Terezinha. Nós temos Santa Terezinha 1 e 2. O Santa Terezinha 1 e 2, ele possui 3.700 casas. Baseado nessa contagem, com alguns índices que foram me passados pela SEDUC, foi feito o cálculo, onde você divide aqui por 1,5. Tem o número de crianças em idade escolar, né? Então você divide pelo número de séries e, seguindo com o cálculo, cheguei ao cálculo de 1.200 alunos nessa região, que vão ser atendidos por essa escola, sendo 420 em cada período letivo. A ideia é que funcione de maneira mista na parte da manhã, apenas ensino fundamental no período da tarde e ensino médio no período noturno. Aqui um pequeno bairro do Santa Terezinha, a escola vai ser localizada aqui no setor C do residencial Santa Terezinha 2. Ele fica localizado perto de uma linha de ônibus em uma das avenidas principais, então é um ponto bem de fácil acesso. A linha 605 passa aqui ao lado da escola e percorre todo o loteamento. Vocês podem ver que o terreno, ele é toda essa área em laranja, é uma área que foi reservada para a construção de diversos serviços. Então foi feito o desmembramento dele. Nós vamos utilizar ali aquela área rachurada de 20 mil metros quadrados. O terreno ele aparece aqui bem acidentado, certo? Mas ele não é assim. Esse aqui é um mapa da prefeitura. Nesse mapa aqui você pode ver melhor como é a realidade do terreno. Ele é praticamente plano nessa região aqui, curva de nível 190. Depois ele tem uma descida. Então ele é basicamente tudo plano. Para implementação do projeto vai haver pouca movimentação de terra, que você pode ver como vai ficar o terreno após a implementação. Então você vê que não tem muita alteração. O projeto foi pensado para utilizar dessas curvas de níveis, integrando o projeto, para que não tivesse que haver muita movimentação de terra. Uma foto do terreno para mostrar como ele é mais plano do que aparenta nas plantas da prefeitura. E aqui nós temos a implantação do projeto. O prédio principal ele ficou localizado próximo à esquina
que dá com a Avenida A. Ele ficou em uma localização elevada, que dá bastante destaque ao edifício. A caixa d'água ali ao lado e a quadra poliesportiva ficou afastada um pouco do prédio principal. Foi feito um ginásio apenas para ele. Um estacionamento de 240 vagas, com vagas reservadas para PCD, gestante e idosos mais próximos à edificação. E a área de carga e descarga também bem próximas ao setor a cantina, setor de serviços, que fica na parte esquerda sul do projeto. E um 3D só para me ajudar a ter uma ideia melhor de como ficou a edificação. Aqui você tem acesso à cantina, uma parte de trás, né? Um ginásio, estacionamento, caixa d'água, né? O projeto Vitor, você vai ter... Oi? só um minutinho. O tempo já esgotou? Ele pode continuar, Nayara e Ana? Por mim, Pode tudo bem. sim, Manu. Ok, obrigada. Pode continuar, Vitor. Tá bom, obrigado. Na edificação foi feita na ala direita as salas de aula ou setor de aprendizagem, né? Onde possui salas de artes, as salas comuns e os banheiros. Na ala esquerda ficaram o setor de apoio, que envolve refeitório, cozinha, copa, lavanderia, depósito e etc., junto ao refeitório. A biblioteca também ficou na ala esquerda, bem próxima à entrada para ficar de fácil acesso, quem quiser utilizar a biblioteca. E possui 2 escadas de 4 metros para atender as exigências, né, de serviço de emergência. Uma rampa para acessibilidade e nesse setor, nessa região aqui entre a rampa e a escada, fica uma área de convívio. E o pátio aberto coberto também, que para cumprir as exigências, né, da SEDUC. Os banheiros todos possuem acessibilidade, um banheiro PCD interno e externo, atendendo também ao cálculo de bacias, distância de banheiros, etc. No pavimento superior, a ala direita ela espelha o andar de baixo, trocando apenas as salas de arte por salas de aulas comuns. E na ala esquerda você tem os laboratórios de informática, o setor administrativo, com salas de secretaria, professores, arquivo, também com banheiros PCDs próprios, banheiros próprios com acessibilidade também, e uma visão para a rua, e uma visão também para o pátio interno, aberto, ali no centro. A quadra poliesportiva também possui rampas, escadas e uma arquibancada. Essa arquibancada que ela fica localizada nas curvas de níveis ali, que são bem íngremes para aproveitar aquele desnível. E o patamar fica lá embaixo, a uns 4 metros abaixo do nível da escola. Possui depósito poliesportivo e vestiários, também com acessibilidade. Um 3D aqui da frente da escola para ajudar, né, no projeto. Os brisas foram colocados com uma intenção estética e também de conforto, mas principalmente estética, que a ideia é que ela desse um colorido e fechasse um pouco essa abertura ali, para quem olhasse de fora não ter uma visão muito aberta lá dentro, já que aqui existe um desnível, né? Então essa parte da escola ela fica muito aberta para a rua.
Elas também foram colocadas nas duas quinas do projeto onde tem maior incidência solar. O sol ele passa aqui nesse sentido. Viram o mouse, então eles passam aqui por... O sol bate mais aqui pela manhã e aqui pela tarde. E um 3D aqui da parte interna. Acho que é isso. Ok, Vitor, obrigada pela sua apresentação. Tô vendo, mano, só tô tentando voltar aqui. Tá. Conversa. Vitor, está na equipe errada. Vai em equipe errada. Nossa, eu tô no negócio da Mariana aqui. Nossa, viajei, né? Tá. Ok? Ok. Vocês vão falar agora, né? Eu vou me mutar. Vamos. Pode ficar, se você... Pode parar de compartilhar, por favor, também. Obrigada, Vitor, pela apresentação. Agora a gente passa para as considerações da banca. Nayara, pode ficar à vontade. Obrigada, Manu. Bom, primeiro, Vitor, parabéns, tá, pelo seu trabalho. Como a gente sempre diz, é difícil chegar até aqui, então todo esforço tem que ser reconhecido, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua temática também, eu acho que é uma temática relevante, né? A gente, às vezes, olhar para o que tem sido feito, ainda mais quando a gente fala em educação, né? Será que essas cartilhas que a gente tem aí do governo, que são disponibilizadas e realmente são espaços adequados, né, para a gente ter essas instituições de ensino, né? Então, eu acho que é muito relevante essa questão do seu tema e a gente olhar, né, ter um olhar mais atento para esses espaços, tá? Eu vou fazer algumas considerações que eu olhei no seu caderno e na sua apresentação, e aí depois você, junto com a sua orientadora, vê o que é relevante, ok? Primeiro, da sua apresentação, Vitor, eu senti um pouco de apatia na sua apresentação, tá? Não sei se estava um pouco nervoso ou o que foi, mas assim, eu não senti empolgação sua com o seu projeto ao apresentar, né? Porque, querendo ou não, a gente está aqui, a gente é praticamente um cliente, né? A gente tem que sentir que você está à vontade com aquilo, que você está confiante nas decisões que você tomou, e eu senti uma certa apatia durante a sua apresentação. Outra coisa que aconteceu, os PDFs que vieram no seu caderno, para mim, pelo menos os de layout, eu não consegui abrir. Eu consegui abrir sua implantação, e aí depois, para isso, eu passava nas partes técnicas, né, as plantas técnicas, mas os layouts não abriram de jeito nenhum para mim. Então, eu imaginei que realmente aqui você ia tirar essas dúvidas na sua apresentação. E você fez uma apresentação muito descritiva. E tanto as pranchas que você colocou na sua apresentação, ficou tudo muito pequeno. Então, assim, eu continuei sem conseguir, de fato, entender os fluxos internos do seu projeto, tá? Então, assim, na próxima apresentação, né, nas próximas que você tiver, tomar um cuidado maior um pouco com esses slides que você vai fazer, se está realmente visível, né, para quem está assistindo pela primeira vez a sua apresentação, ok? Indo lá para o seu caderno, tá? Dá uma olhadinha lá na sua contextualização, principalmente, que assim que foi que mais me pegou. Você falou da questão das escolas, falou bastante da questão histórica delas, né? Mas você não falou isso arquitetonicamente falando. Né? Se a gente for ver a escola, como ela começou, como ela é hoje, ela teve mudanças. Quais foram as principais mudanças arquitetonicamente falando? Por exemplo, hoje a gente tem laboratórios de informática, que são muito importantes. Né? Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, uma mediateca acaba sendo muito mais usada numa escola do que uma biblioteca de fato. Né? Então, como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo? Quais foram as principais mudanças? Né? Então, acho que isso na sua contextualização você pode mostrar essa evolução dos espaços arquitetônicos, tá? Em vez de contar tanta história da educação. Cuidar, Vitor, também que no seu texto você usa verbos muito em primeira pessoa.
Usa os verbos em terceira pessoa para o seu texto ficar mais impessoal, tá? Lembrando que é um artigo acadêmico, então ele precisa ficar mais impessoal. Então, usar os verbos na terceira pessoa. Quando a gente vai lá para o seu programa de necessidades, eu senti falta de... Eu sei que é tudo lá nos apêndices e tal, mas como você vai citar sobre o seu programa de necessidades, pelo menos falar quais foram os setores que você contemplou na sua escola e uma área total do projeto. Não precisa descrever muito, nem nada, só aquele geralzão, assim, aquele amplo para quem lê, falar, nossa, bacana, tantos metros quadrados. Aí, se a pessoa tiver curiosidade, ela vai lá no apêndice e vai olhar isso detalhado. Quando você entra lá na parte do local, já foi falando assim, Cuiabá tem tantos mil habitantes. Coloca a fonte disso, porque não foi você que contou um por um. Né? Então, quem diz? Foi o IBGE? Em qual censo do IBGE? De 2015. Então, beleza, já sei qual que é a sua fonte, quem que contou, como é que foi feito certinho. Eu sei que é um número que tem respaldo, tá? Senão fica uma coisa muito solta. Quem foi que disse isso? O Vitor foi lá e contou? Não, não contou. Então, quem disse precisa ter colocado ali. Desculpa. Localizar lá na sua área do terreno melhora o seu terreno, tá? Porque eu só fui entender de fato onde era seu terreno a hora que a gente entrou lá nos seus projetos. Precisa, de fato, localizar melhor. Eu não conheço o bairro, né? Então, eu não conheço aquela parte lá. Então, para mim, ficou bem difícil de entender a localidade do seu terreno. Se for o caso, né, coloca mais pontos de referência, alguma coisa que consiga facilitar dentro do seu texto a compreensão do local do terreno, ok? Tem que fazer uma correçãozinha de português, de concordância, ortografia, mas isso é normal em qualquer, né, trabalho que a gente está desenvolvendo, passar alguma coisinha ou outra. Então, dá uma olhadinha nesses pontos. Cuidar, Vitor, que o seu projeto, né, as peças gráficas são partes do seu projeto. Ele não pode vir lá depois, as considerações finais, como se fosse um anexo. Ele não é um anexo. Ele é o projeto, né? Então, ele faz parte disso. Ele vem antes da conclusão final ali. Aí, Vitor, precisa rever a questão do seu desenho técnico. Teve algumas coisas para mim que ficaram bem difíceis de entender, né? Algumas coisas ficaram... Não ficou um desenho técnico legível em alguns momentos do seu desenho. Então, precisa rever a parte do seu desenho técnico. Eu quero te fazer uma pergunta agora, Vitor. Gostaria até que você me respondesse. Você fala lá que foi feito um parcelamento no terreno, que uma parte vai ficar o cenário e outra parte vai ficar a sua escola, certo? Uhum. Aí, que eu fiquei com dúvida. Você criou uma rua? Não. Tá. E como é que foi esse critério? Já tem alguma coisa? Aquele espaço, ele já... Quando o bairro o loteamento foi desenhado, aquele espaço ele já foi reservado para a construção de uma creche, de uma escola e de um Senai. Esse parcelamento desse espaço já está pronto, então? Você só mostrou aqui? Ele foi separado aquele terreno. Ele não foi separado como vai ser dividido. Só foi separado aquele espaço. Isso foi me passado lá na SEDUC, né? Então, aquele terreno ali que eu mostrei, que ele está todo em laranja, aquele espaço ali vai ser dedicado a isso. Como vai ser utilizado, aí não foi definido nada. Entendi. Então, eu simplesmente peguei uma parte ali dele que eu quis, que eu achei melhor. Não, entendi. É só porque eu fiquei, assim, na dúvida, porque, assim, lá no cantinho ficou uma parte muito ruim de terreno sobrando. Aí eu não fiquei pensando se já tinha alguma coisa definida ou não. Então, assim, às vezes, Vitor, faltou explicar isso no seu texto, tá? Explicar certinho. Você falou que tem aqui, mas como não fica explicado, eu fiquei com dúvida se ia ter uma outra rua aqui no meio, separando, se não ia, se ia ter alguma coisa ou não. Uhum. Tá? Outra coisa, Vitor, que eu fiquei com muita dúvida, que a topografia modificada que você me mostra lá na área do local e a topografia da sua implantação estão diferentes. Uhum. Aí eu não entendi qual que tá valendo, porque na implantação aqui que você tem, tá de um jeito, eu tô até com ela aqui aberta, e a do local tá diferente. Aí eu fiquei meio
que aconteceu o seguinte, aquela implantação, a que eu mostrei depois alterada, né, que ela é mais plana, ela é como o terreno é lá, entendeu? Só que quando eu estava fazendo esse projeto, ele acabou ficando muita dúvida com orientação e tal, que o professor orientava a utilizar como estava na planta da prefeitura, outro orientou a utilizar como está. Tipo, eu tentei fazer aproximado ali naquele desenho, mais aproximado que eu pude ali, né? Sem uma topografia de verdade, que não tem como fazer lá. Então, o que aconteceu é o seguinte, essa implantação ela foi feita numa topografia da prefeitura. Você pode ver que ela está um pouco diferente mesmo. Só que eu já fiz alterações, né, que eu acabei apresentando uma versão mais antiga aqui do meu projeto, porque eu não consegui deixar a mais atual pronta para apresentar. Então eu estou trabalhando em cima daquela alterada que eu mostrei, certo? Só que nessa planta aí, como é uma versão mais antiga, ela foi feita na planta da prefeitura, que foi me orientado primeiro a fazer assim. Então ficou um pouco de dúvida, talvez por causa disso, porque ficou um pouco mesclada aí. Porque eu tenho 3 topografias diferentes. Eu tenho uma lá na topografia, no local, naquele laranja tem uma topografia diferente, e na sua implantação tem uma topografia diferente ainda. Tenho 3 topografias. Eu fiquei muito confusa sem entender qual que era a topografia certa. Entendeu? Aí dificultou muito para eu entender se realmente sua implantação funciona ou não. Vitor, o que eu te aconselharia? Eu, Nayara, te aconselharia a utilizar o da prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura é um registro técnico, né? Você olhar lá no local, tirar foto, falar assim, aparentemente está plano, né? Tem uma foto lá que você mostrou 2 fotos. Tem uma que parece que está bem íngreme, né? Então, assim, se eu fosse você, eu utilizaria o documento da prefeitura. Por quê? É documento, né? Então, assim, não é baseado em achismos, né? Então, acho que você vai para um caminho mais seguro quando você usa um documento pronto. Porque daí se alguém te questionar, Vitor, da onde que você tirou essa topografia? Município de Cuiabá. Se estiver errado, você vai lá e conversa com eles. A não ser que você tenha um topógrafo que levantou isso para você. Aí, top. Agora, caso contrário, use o documento que a gente tem. Tá? Então, foi isso que aconteceu, né? Uma pessoa me orientou uma coisa, outra me orientou outra. No caso de eu utilizar a base da prefeitura agora, eu já fiz o projeto todo baseado num terreno mais plano, que nem eu mostrei ali, né? Então eu teria que usar o da prefeitura e mostrar que teve uma movimentação de terra maior só. Porque para mim, retrabalhar todo o projeto não tem conta. Não, ok. Vou utilizar da prefeitura como base, então. Ok, que daí você tem um documento, entendeu? Não tem como te questionar de onde isso veio. Mas precisa estar em todo o caderno a mesma topografia. Tá. Aí, vindo aqui para sua implantação, Vitor, ela precisa ser mais clara também, tá? Precisa ter aqui o nome das vias, para ficar claro para mim. Eu não vi aqui na sua implantação vaga de idoso, né, que a gente tem que colocar, as PCDs eu vi. Eu não vi aqui demarcação de lixo. Tem aqui um quadradinho que eu imagino que seja, mas eu não sei se é, tá? Tem que demarcar lixo. Ali eu vi que tem as 2 edificações, mas eu só consegui entender o que era o que muito depois do seu trabalho, né? Então, coloca assim, o primeiro quadradinho, área 1.004 metros quadrados, quadra. Área 6.170 metros quadrados, edifício principal, o edifício da escola, né? Para que isso fique... A hora que eu olhar a sua implantação, eu tenho que ter a leitura de todo o seu projeto, de fluxo, de acesso e tudo. Tá? Então, tem que ficar isso bem claro para a gente entender. Outra coisa que eu fiquei meio em dúvida, como eu não tenho dimensão ali, nenhum bloquinho para conseguir ver, se a sua carga e descarga ali está dando certo a área de manobra. Né? Para mim, assim, olhando proporcionalmente, parece que não, mas às vezes você colocando um caminhãozinho ali para demonstrar isso, fica mais fácil para a gente entender que não, professora, dá sim. Né? Então, não, aí ela tem mais de 3 metros. É que a vaga, digamos assim, do caminhão, o espaço que eu deixei ali como se fosse a vaga do caminhão, é que ela está maior do que um caminhão. Então ela pode dar essa impressão de que a manobra está pequena, porque a vaga está muito grande, entendeu? Pode ser isso. Pode conferir lá que dá sim.
É que eu não tinha como conferir por aqui, entendeu? É por isso que eu tô te falando. Coloca um caminhãozinho aí, um bloquinho que seja, que facilite esse entendimento. Tá. E daí ninguém fica com dúvida. Tá? Porque aqui no PDF não tinha como cotar nem nada, e daí, tipo, fica bem difícil, tá? E não tinha escala gráfica, né? Porque aqui tá a escala que você colocou, então não tinha como confrontar essa informação. Uhum. Outra coisa, Vitor, que assim, sugestão minha. Você fala, pelo menos no começo da sua apresentação, você falou para mim que você queria que as crianças e os adolescentes se sentissem acolhidos por esse lugar, que eles quisessem ir para lá e tal. Eu senti sua edificação toda, desde a implantação, muito rígida, muito fria. Né? Você pensa assim, ó, você está com essa edificação, a entrada principal de pedestres ali, colada na calçada praticamente. Né? Você não tem um espaço ali de transição, né? Aquela coisa mais convidativa, tipo, entre aqui, olha eu. Né? Assim, se a gente for parar para pensar, sempre quando a gente tem uma edificação colada na calçada e quando é uma edificação mais alta, né? A gente tem essa impressão de que ela é muito imponente, muito opressora, você não consegue nem ter esse entendimento todo dessa edificação. Né? Então, como você tem espaço aí, você ainda vai rever essa questão aí da sua topografia, eu te aconselharia, às vezes, jogar um pouco essa edificação mais para trás e aproveitar esse espaço verde que você tem em toda a edificação. Mesclar um pouco mais. Porque assim, você ficou com um espaço verde muito grande lá atrás e sua escola em si, agora que eu vi as imagens, né? Antes eu não tinha tido essa impressão. Mas através do 3D eu achei tudo muito árido. Né? Você não tem uma vegetação, você não tem uma integração visual. Né? E como você falou que você quer conforto para as crianças, que você quer que elas se sintam bem, né? Achei isso muito árido. Achei que faltou um pouquinho disso. Ok? Uhum. Deixa eu ir lá agora, que essa parte eu não consigo abrir. Bom, na cobertura, Vitor, também tem que dar uma olhadinha na sua cobertura, porque você fez 3 conjuntos de água, 2 caindo assim, 2 caindo assim, 2 caindo assim. O do meio não tem calha. Eu não sei para onde que vai escoer esse volume que sai da calha do meio. O do meio ele cai em cima da calha da telha dos blocos. Ah, então precisa ele fazer fica ele fica um pouco acima do prédio, entendeu? Como se fosse uma... Não sei explicar agora, mas acho que deu pra entender. Entendi agora. Então tá faltando hierarquia de traço. Porque da forma como você colocou, parece que tá tudo num nível só. Se você coloca aquele do meio mais grosso, eu entendo que aquilo tá mais alto e ele tá caindo nos outros aí, perfeito. Resolveu. Senti falta das imagens 3D no caderno, mas que bom que você trouxe aqui, facilitou muito o entendimento do seu projeto. Penso, Vitor, que você pode ter uma exploração formal maior no seu volume. Né? Eu vi que você falou ali dos brises, que você usou com uma cor, e na questão do conforto térmico, mas eu, Nayara, tá, minha opinião, assim, fazendo essa análise, eu senti que ficou muito igual a outras escolas públicas que a gente já tem. Né? Eu senti falta do seu elemento crítico de arquiteto para falar assim, olha, né, já que eu quero convidar as crianças para vir, transformar isso num lugar bacana, diferencial, né? Isso você fala na sua apresentação, eu senti falta disso, né? Porque criança, se a gente é visual, imagina criança, né? Você está trabalhando ali com crianças, eles são muito visuais. Então, achei que, assim, como você fala disso, dessa sua intenção, achei que faltou uma exploração formal, ficou muito, muito frio, né? Não teve nada, assim, diferente de outras escolas públicas. Né? Acho que dá para você dar uma ousada aí, que seja com texturas, que seja com aberturas, com jogo de volumes, que dá para você fazer. Mas acho que dá para você explorar, sim, um pouco mais essa questão formal da sua escola. Tem que melhorar um pouquinho o detalhamento das suas fachadas, né? Indicar as cores, indicar as texturas, indicar os elementos, o que são feitos. Isso. No seu corte, faltou o barrilete da caixa d'água, faltou madeiramento de telhado, tá? Então, dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhada, Vitor, tenta ver se você consegue diminuir a questão das achuras da sua planta de layout para nos próximos a gente conseguir abrir. Porque eu até conversei com a professora Ana Regina, ela também não conseguiu abrir o layout, né? Então, ficou bem difícil para a gente fazer essa leitura dos espaços em si, tá? Outra coisa, colocou a planta, coloca uma planta-chave, porque você tem 2 blocos,
faz uma plantinha-chave do lado, pinta coloridinho o bloco que você está falando e o resto cinzinha. Facilita muito a leitura do projeto. Né? Isso, perfeito. Uhum. Aí, Vitor, outra coisa que eu senti falta, lá na sua quadra eu vi que você colocou vestiário, mas não tem nenhum vestiário acessível. Né? Então, pensa, eu posso ter ali uma criança que tenha algum tipo, né, de necessidade especial, algum tipo de deficiência, ela precise desse vestiário. Né? Ah, mas criança... Ah, tem aqueles times de basquete, de cadeirante, né? Então, assim, fazer um vestiário acessível, né? Permitir que todo mundo use o espaço. Criar um espaço fechado para a pessoa trocar de roupa ali? Assim como você tem um banheiro acessível, um vestiário acessível, com um chuveirinho, né? Um espaço ali que ele possa se trocar. Entendi. Tá? Uhum. E aí, Vitor, duas coisas assim que me preocuparam no seu projeto. Um foi o fluxo da cozinha, que eu não consegui entender ali por onde que sai o lixo. Eu vi que você separou ali a área de onde sai a comida e onde recebe os pratos sujos para fazer a lavagem. Mas eu não vi como é que esse lixo passa sem andar pelo meio da cozinha. Não consegui observar dentro da sua cozinha esse fluxo do lixo. Uhum. E eu achei que tem muita circulação dentro do seu prédio que está ociosa. Porque lá no térreo eu entendi. Você quis fazer um pátio para as crianças correrem, brincar na hora do recreio. Top. No primeiro pavimento, você repetiu toda aquela circulação gigantesca que me pareceu sem uso. Né? Porque você não falou dela, nem no projeto, nem na apresentação. Não tem nenhum tipo de layout que sugere um uso para aquilo. Né? Então, assim, eu achei que ficou muita circulação ociosa. No segundo pavimento, eu vi que você diminuiu a circulação, achei que ficou ótimo. Mas no primeiro pavimento, ali que ficou intermediário, achei uma circulação ali sem uso. Você diz, né? o centro ali do edifício? Isso, o centro do edifício. E no térreo eu entendi. Pátio para as crianças correrem. Aquilo, na verdade, ele nem existe mais, né? Na versão nova, mas aquilo lá foi feito daquela maneira porque no manual de construções lá de escolas da FNDE, eles exigem uma área com pátio coberto para realização de eventos, entendeu? Então eu tinha feito a quadra ali no centro para utilizar a quadra e o espaço juntos, né? Depois foi me orientado a tirar a quadra ali do centro da edificação, eu tirei e deixei aquele pátio. Mas aí acabou que eu vou utilizar a quadra mesmo como esse espaço coberto, né? Sem ter que ter esse espaço vazio ali, que nem você tá falando, que não tem nada. Mas eu acho esse espaço vazio no térreo, eu acho que ele ficou bacana, porque as crianças brincam, correm, jogam uma amarelinha, qualquer coisa na hora do recreio, entendeu? Acho que ali no térreo vira um espaço de convivência. Eu só achei que no primeiro pavimento que você repetiu esse espaço vazio, isso, no primeiro pavimento que eu não vi necessidade dele, que eu achei ocioso. E, por último, indique a linha natural do terreno nos cortes, porque como você tem muita topografia, eu preciso entender essa movimentação de terra no corte também. Então, a linha natural do terreno precisa passar ali no corte. Ok? Acho que são essas as minhas considerações. Ok, obrigada, Nayara, pelas considerações. Aninha, pode ficar à vontade. Ok. Bom, primeiramente, eu gostaria de estar assim numa situação um pouco mais confortável para falar sobre o seu projeto, Vitor. É a terceira vez que eu vejo o seu projeto, é o terceiro semestre que eu vejo o mesmo projeto para o mesmo problema, para o terreno, com os mesmos problemas. Então, assim, isso me coloca numa situação muito desconfortável, muito inquietante, do ponto de vista de ser humano, do ponto de vista de professora, né? Como que uma pessoa apresenta pela terceira vez o mesmo TFG, sem mudar o tema, sem mudar o terreno, sem mudar o projeto. Isso é a minha primeira inquietação, e eu estou assim, tranquila até agora, estou com taquicardia.
acho que a professora Nayara foi extremamente generosa, né? Em relação às considerações, ela pontuou uma série de considerações. Aí, assim, eu queria te atualizar. Você está no terceiro semestre apresentando o mesmo projeto, o mesmo tema, o mesmo terreno, para o mesmo lugar, sem considerar nenhuma dos apontamentos que lhe foram feitos nas bancas de qualificação e nas bancas de defesa. Então, isso me inquieta muito, né? Muito. Nossa, um cliente te fala assim, eu não quero esse projeto, ele está errado, ele tem problema, e você não atende. É essa a leitura que eu faço. Então, assim, agora eu vou passar a fase do desabafo e vou para a fase de projeto propriamente dito. Primeiro, o seu caderno, ele não abre grande parte das peças de representação. Ele não abriu pelo link mandado pela professora Paula, que é a diretora, a coordenadora do nosso curso, ele não abriu como PDF baixando, ele não abriu pelo programa que a Manuela mandou. Tá? Isso por quê? Porque é uma coisa que tem sido assim, né? Um Frankenstein, né? Eu vou só modificando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não se atualiza, não se preocupa com o que é o requisito hoje. A instituição cresceu, a instituição evoluiu, a instituição atualizou as suas falhas, você não. A instituição hoje cobra a fotografia do terreno. Cadê a fotografia do teu terreno? Onde estão as fotografias que você fez do seu terreno? Não tem. 3 semestres trabalhando na Secretaria de Educação do município. Não deu para você ir para o terreno fotografar 3 semestres. Incluir fotografia que você levantou em campo para provar o que você fala. O que os professores delicadamente, educadamente, sutilmente falam assim, não há consistência entre o teu terreno, entre as curvas de nível que você apresenta. Oi, ficou mudo. Então, ficou mudo. Pois é. Onde estão as fotografias que você fez em loco do seu terreno, já que o teu terreno é pelo terceiro semestre consecutivo, ou mesmo 1 ano e meio, não deu para você fazer a fotografia do terreno? Eu tenho diversas fotos de lá. O caderno Onde estão? Não estão no caderno. Não estão no caderno, Vitor. Onde estão? Onde estão? Estão na sua apresentação? Volta, abre a página, compartilha. Onde estão as suas fotos que você fez sobre o terreno? O terreno tem uma situação de relevo extremamente, incompatível com escola. Incompatível. FNDE fala assim, eu vou fazer escola, o terreno tem que ser plano. Eu não vou usar corte de terra, eu não vou ter gasto, eu não vou ter elevador, eu não vou ter escada, eu não vou ter rampa para ninguém cair, para ninguém se machucar. Onde estão as fotos do seu terreno? No seu partido, você apresenta o seu partido no projeto na sua primeira versão, aquela primeira versão, entendeu? Que você tinha assim a quadra no pátio coberto, no meio das salas de aula. Aí o que eu falei? Naquela ocasião eu falei para você, Vitor, uma quadra de tênis toda vez que eu bato a bola numa aula de basquete, ou mandei a bola, ecoa, ressoa, acústica, conhecimento de acústica, requisito de conforto de arquiteto. Você mudou. Na sua implantação, hoje, onde está a sua quadra na implantação? Que eu não vi. Não vi, Vitor.
Ela está coberta. Está coberta. Coberta ou não. Eu moro atrás do IFMT. Uma quadra coberta, posso compartilhar a foto com você agora. Eu com a janela fechada, ar-condicionado ligado. Se alguém bater uma bola lá, eu escuto. Falei isso para você há 2 semestres atrás. Mas a quadra está afastada do prédio agora. Há 2 semestres atrás eu lhe falei sobre isso. Aí, assim, até o meu questionamento em relação a repetir o tema, repetir o terreno, repetir o projeto, Vitor. Eu já vi isso 2 vezes. 2 vezes. Sem o mínimo ajuste, sem a mínima consideração a qualquer apontamento que tenha sido feito pelos membros de banca. Então, assim, eu estou com o meu coração muito inquieto. Muito, muito inquieto. Nossa, cada vez que eu via mais coisa, mais me inquietava. Né? Qual é o seu foco? Qual é a sua intenção? O que você quer? Você ouve uma vez, olha, tá errado. Corrige isso, ajusta isso. Você ouve segunda vez, corrige isso, ajusta isso. E vem e apresenta a mesma coisa. Assim, eu juro para você que eu tô assim, com o coração inquieto, né? Aí eu vou falar assim, a parte formal, só a parte formal, legal. TFG, você precisa apresentar fotos que você fez sobre o terreno, fotos atuais. Vai lá, fotografa. Prova que ele está plano. Prova que a tua implantação tem consistência. Segundo, situação, localização do terreno. Completamente confuso, só imagenzinha capturadazinha daqui de site, daqui. Nada de... Oi, como? Tá? O Santa Terezinha 2 mudou muito desde a implantação. Muito. Em 1 ano e meio. Mudou muito. E lamento que você não tenha um olhar urbanístico para ir lá se dignar assim, puxa, eu vou sair do pedestal, eu vou lá olhar o terreno como está na realidade. Lamento. Lastimo por arquiteto que trata a arquitetura assim. Aí, a relação com o terreno, né? Como é que é o entorno? Mudou muito. Mudou muito, Vitor. Topografia. O que está valendo? O que está valendo? Qual é o dado oficial que você tem? Você entrou no SIG? Você trabalha na Secretaria de Educação. Você entrou no SIG? SIG é da prefeitura. Qual é o relevo pelo terreno? Pela prefeitura. Quais são os dados que você traz oficiais, validados ou refutados por você com base na sua pesquisa direta que você não fez? Então, assim, o que eu sinto é quando a Nayara fala assim, pobreza da sua solução. Por quê? Porque o FNDE, que nós sabemos, você e eu, o Pró-Infância, nós sabemos, você e eu, tem inúmeros modelos de escola. Projeto estrutural, projeto tudo, até o projeto de paisagismo o FNDE fornece. Você já viu o projeto de paisagismo do FNDE? Ele tem uma cartilha específica para paisagismo? Então, assim, eu já vi 2, e é a 3ª vez que eu estou vendo. E aí eu queria me questionar. Você se sentiu completamente à vontade em repetir o tema, repetir o projeto, repetir o terreno, apesar de todas, e eu lamento, juro, eu lamento, eu não pedi para ser a sua banca. Eu lamento que é a 3ª vez que eu estou vendo a mesma coisa, com os mesmos problemas, com os mesmos erros, com a mesma insistência, com o menor esforço feito
no sentido de superar os apontamentos que foram feitos da primeira vez, da segunda vez, entende? Então, assim, o que eu sinto o seu projeto inconsistente, eu sinto o seu caderno desatualizado, eu sinto o seu caderno desconsiderando o novo modelo da instituição, desconsiderando os pré-requisitos da instituição, desconsiderando as recomendações de fazer um estudo objetivo direto em campo do terreno. Eu, assim, entendo, Vitor, com um coração, assim, até machucado, sentido, né? O que lhe custa acolher o que foi recomendado na primeira vez que você apresentou o projeto, na segunda vez que você apresentou o projeto, para corrigir as falhas. Você não tem uma implantação técnica. Eu não sei onde está a quadra no seu... Não sei. Aquela coisa assim do lado direito, que tá assim, eu tenho estacionamento, aí a escola, e aquele quadrado ali é a quadra, é o lugar da quadra? Como é que você tratou a quadra? Como é que foi a cobertura? Não vi. Então, assim, Vitor, professora Manuela, me perdoa, eu até não me consideraria assim, como um membro de banca assim, recomendado, uma vez que eu já assisti a banca do trabalho do aluno. Eu já vi hoje é a terceira vez que eu vejo o mesmo trabalho, e salvo equívoco mesmo, né? Salvo eu esteja enganada, e peço a consideração e a correção, por favor. Não pode repetir o tema, não pode repetir o terreno, não pode repetir o mesmo projeto. É a terceira vez que eu vejo o mesmo projeto. Então, assim, eu queria abrir mão de me estender para não... e pedir para você, Vitor, se você tem fotos do terreno, porque é um requisito, sim, é um requisito, fotos atuais, que você foi lá, fotografou, que você pudesse compartilhar, porque para mim isso é o que mais impactou na sua não tratativa em relação ao que foi apontado nas edições anteriores. Então, se você puder, eu te agradeço e peço desculpas. Se você tiver fotos atuais, comprovar a propriedade. Eu fiz há um mês atrás as fotos do terreno, de todo o terreno, e convalidar com o SIG, com informações oficiais da prefeitura, seja plano altimétrico, seja SIG, que você conhece, né? E se você puder fazer isso, eu te agradeço de coração e peço as minhas sinceras desculpas em relação ao que eu estou pontuando. É isso, Manu, obrigada. Obrigada, Aninha. Eu quero falar um pouquinho, né? O Vitor, ele veio para mim na semana de entrega dos trabalhos, não orientei o trabalho dele. Ele chegou, foi me passado pela coordenação, então ele veio tardiamente, eu não tive a oportunidade de orientá-lo. A Paula me informou que ele foi em relação ao mesmo tema, Ana, só para esclarecer que ele foi comunicado oficialmente que ele não poderia fazer o mesmo tema, mas ele insistiu em trabalhar o mesmo tema, tá? Realmente as ponderações de vocês são pertinentes, né? O trabalho ele tem muita fragilidade, ele precisa ser revisto, ser orientado, e concordo com as considerações que foram feitas, técnicas a respeito do trabalho. Vitor, se você quiser falar alguma coisa, eu te deixo à vontade agora. E se você quiser fazer alguma colocação, tá? Em relação ao que foi ponderado sobre o seu trabalho, você pode ficar à vontade. Tá. Acho que, primeiramente, eu não fazia ideia que eu não poderia repetir o tema, ninguém me informou isso, mano, não foi falado nada disso pra mim, tá?
Com relação às fotos, eu tenho que realmente esse caderno eu só fiz algumas alterações no semestre passado, onde foi orientado que eu não enchesse o caderno com imagens, então tirei diversas imagens para não ficar só um monte de foto ali. Mas realmente esse caderno é muito próximo ao que eu apresentei para a professora Ana Cristina. Foi no ano passado, né? No semestre passado eu comecei a fazer o TFG e acabei desistindo por outros motivos. Então no semestre passado eu não apresentei, não terminei o projeto, não terminei, eu abri mão. E com relação ao que ela disse de eu não absorver o que as professoras orientam, num primeiro momento que me foi apontado lá, quando eu fiz a primeira vez, né, eu tomei nota, só que eu realmente não mexi no projeto naquele momento. Então, no semestre passado, eu tive algumas orientações com a Daniele, eu realmente comecei a mudar o projeto, modificar ele, modifiquei muitas coisas, só que eu acabei desistindo do TFG no semestre passado, então eu não terminei esse projeto, certo? E acabei não terminando ele a tempo também agora, como eu citei antes, por isso eu acabei reapresentando essa versão antiga. Peço desculpa na Cristina, né, de estar vendo de novo, e realmente é uma versão antiga. E é culpa minha não ter terminado, né, acho que não é culpa dela, nem de ninguém, não tem desculpas, e acho que é isso. Não tem mais nada a ser dito. Ok, Vitor, obrigada. Aninha? Manu, eu vi esse trabalho 2 vezes, se tem uma terceira que eu não fiz parte de banca, é a 4ª vez que apresenta-se o mesmo trabalho. Considero que a desconsideração a todas as bancas anteriores é desrespeitosa do ponto de vista, né, pedagógico. Eu acho que o professor está aqui para contribuir. O meu tempo, eu li o trabalho, eu tentei abrir, até por ser uma versão Frankenstein, né, que está lá, assim, lá no passado, provavelmente se deva problema de não abrir o caderno completo, e em relação ao caderno incompleto, a apresentação não somou nenhuma informação, pelo contrário, não atualizou, não trouxe uma tratativa em relação à área, não trouxe uma tratativa em imagens. Você fala, eu fotografei inúmeras imagens, compartilha agora, você está na ocasião, em oportunidade, aberta por seu orientador, e acredito que pelos membros da sua banca, para você compartilhar como é que é o terreno, como é que é lá, como é que está hoje? Ele está plano ou ele ainda continua com uma inclinação superior a 30 graus que impede a ocupação? São respostas que eu formulei na primeira vez que eu assisti o seu trabalho. Então, assim, são inquietações que, para mim, estão muito, muito gravadas, né? Lhe aconselho, caso você venha aí para a segunda fase, reformule, vai para outro terreno, não pega um modelo de escola pronta, não faz Frankenstein de projeto, porque eu acho que você tem potencial para fazer um projeto bacana, tá? Então, não é nada pessoal, só que realmente, para mim, pegou, infelizmente, coincidentemente, né, por sorte, por azar, não sei, né, é a terceira vez que eu vejo o mesmo trabalho, tá? No mesmo terreno, com os mesmos erros, sem incorporação de correção e sem a consideração de quaisquer outros professores que já não fazem nem parte mais da instituição fizeram acerca do seu trabalho, tá? Desculpa, Manu, desculpa, Vitor, eu peço sinceras desculpas, mas eu espero mais dos nossos alunos, porque estes alunos nos representam, e eu não me sinto uma professora que
tem problemas apontados e não corrige, vai insistir, vai que uma vez dá, né? Então, é nesse sentido, tá? Ok, Aninha, obrigada. Não tendo mais considerações a serem feitas, eu declaro encerrada a sua banca, Vitor. Peço que você se atente às considerações, né? Caso você venha a qualificar, a gente vai precisar trabalhar muito no seu trabalho, atender tudo que foi ponderado. Vejo que precisa de uma reformulação geral, né? Então, caso isso aconteça, a gente tem muito trabalho pela frente. E quero deixar claro que você pode contar comigo como orientadora, tá? Tá. A Paula me passou que a Marcela seria minha orientadora. Eu fiquei até confuso quando você falou, mas tá. Não, sou eu. Tá. Pode ser que você tenha entendido errado. Eu que assumo a sua orientação. Eu já assumi desde da semana que você entregou o trabalho, tá bom? Tá. Agradeço muito a professora Nayara e a professora Ana Regina pelas considerações e declaro encerrada a sua banca. Peço que você e os demais se retirem da sala para a gente poder fazer o fechamento, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Tchau. Tchau, tchau. Acho que todos já saíram. Parou a gravação, Manu? Só um minuto.